gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender como criar um pequeno circuito utilizando um botão, um LED e um alto-falante. O interessante é que todos esses componentes foram tirados do lixo eletrônico. Nós aproveitamos o fone de ouvido, um botão de impressora e um LED de computador. Eu sou a professora Railane e vou te ensinar como fazer esse circuito. Vem comigo! Precisar do Arduino, uma placa de ensaio, tá? Nós vamos utilizar um botão. Eu vou utilizar esse botão que tem disponível aqui no Tinkercad como exemplo, mas eu também vou explicar para vocês como utilizar um outro tipo de botão. Um LED, tá? LED, um BIOS. Aqui no Tinkercad, ele não tem o tipo de BIOS de alto-falante que a gente vai utilizar. Portanto, a gente vai utilizar aqui no simulador esse peso, que também funciona como BIOS, tá? É um tipo de BIOS, certo? Nós vamos precisar dessas 3 peças. Nós também vamos precisar de alguns resistores, tá? De resistores. Eu vou deixar aqui por enquanto. Vamos lá. O objetivo é que quando o botão for pressionado, vai acender o LED e o BIOS ele vai emitir um ruído por 1 segundo ou a quantidade de tempo que for necessário aí para o seu projeto, tá? Esse botão, ele funciona da seguinte maneira. Esses 2 pinos, eles já são conectados entre si. Então, tudo que eu conecto de um lado é a mesma coisa que se eu estivesse conectando do outro lado, tá? Então, eu vou colocar ele aqui ligado no negativo, com fio preto. Esse negativo eu já vou conectar aqui com o GND do Arduino, tá? GND. Pronto. Preto também. Conectei aqui, certo? Esse negativo do botão, ele vai precisar ser conectado também com um resistor, tá? Então, nós vamos colocar aqui esse resistor. Eu vou até mudar esse fio de lugar. Quando nós formos fazer o circuito na placa do Arduino, esse fio não precisa existir. Eu posso ligar o resistor direto no negativo, tá? Então, já conectei aqui, vou conectar, pronto, esse fio vai precisar vir para cá. Tudo bem. Eu vou utilizar aqui um resistor de 220 ohms. Vou mudar aqui o meu valor para 220 ohms. Beleza. Já conectei aqui o meu botão ao negativo, ao GND aqui. Esse mesmo lado que eu conectei o botão no negativo, eu vou conectar em uma entrada digital do Arduino. Vou conectar na entrada digital 7 do Arduino. Vou colocar ele laranja como um fio que passa os dados para o Arduino. Ou melhor, esse mesmo botão, esse mesmo lado, esse mesmo terminal que eu conectei no negativo, eu vou conectar na entrada analógica 0 do Arduino. Vou colocar laranja, porque ele vai ser a entrada de dados do botão. Então, quando esse botão aqui for pressionado, ele vai enviar um dado para a entrada analógica aqui do Arduino, certo? Tudo bem. A outra conexão, nós vamos ligar no positivo da placa. Vou conectar aqui como vermelho. Pronto, meu botão já vai estar funcionando desse modo. O meu LED, eu vou fazer uma ligação normal de um LED, tá? Eu vou colocar um resistor aqui. Esse resistor também, ele pode ser ligado direto no negativo, tá, gente? Quando a gente for aí fazer a ligação no Arduino, não há necessidade de colocar um fio, esse fio aqui. Ele pode ser ligado direto, assim a gente polui menos o nosso circuito, tá? Deixa eu ver se tá correto, pronto, certinho. E o positivo do LED,
eu vou conectar na porta 2, digital 2. Então, ótimo aqui, vou colocar como um vermelho mesmo. Pronto, então já fiz a conexão do meu botão e fiz agora a conexão aqui do meu LED. O piezo a ligação do piezo é muito parecida com a ligação do LED, tá? Um componente, ele vai ser ligado também no resistor. Também no resistor. O resistor vai ser conectado no negativo da placa, preto. E o outro lado vai ser conectado em uma porta digital, tá? Pronto. Esse é o nosso circuito. É muito simples. Aí eu vou colocar aqui um roxinho pra gente diferenciar o cabo do piezo, do Buser, aí no nosso caso, do cabo do LED, certo? Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu pressionar esse botão, eu tenho que enviar uma entrada para o A0, tá? Quando o Arduino receber essa entrada, ele tem que enviar duas saídas. Uma saída de sinal para o LED e uma saída de sinal para o Buser. Vamos fazer aqui nosso código, então. Primeira coisa que nós vamos utilizar é uma lógica de escolha, um sim então, tá? Então, nós vamos utilizar um sim então. E nós vamos comparar valores. Qual valor a gente vai precisar comparar? É o valor da entrada. Então, toda vez que a entrada tiver um valor alto, ou seja, toda vez que eu receber ali o botão pressionado, tá? Então, eu vou pegar aqui uma lógica. Essa lógica, ela é igual, tá? Então, toda vez que a entrada analógica é o A0 mesmo que a gente está utilizando, ela receber qualquer sinal, deixa eu voltar aqui, qualquer sinal alto, tá? Ele vai tomar uma decisão. Qual é essa decisão? É ligar o LED, que está no pino 2, liga o LED, que está no pino 2, por 1 segundo, depois desliga esse LED, né? Porque senão o LED vai ficar sempre ligado ali. Então, desliga o LED, beleza. E além disso, eu também quero reproduzir um som no alto-falante, que está aí na porta 3. Então, eu vou colocar aqui o som do alto-falante na porta 3 do Arduino. Aí eu vou definir aqui a minha frequência, tá? Eu vou colocar aqui um tom 60, tom 59. Eu posso mudar aqui para o tom que eu quiser e posso ir fazendo testes também, certo? Então, já tá pronto o nosso código, o código em blocos, mas eu vou mostrar aqui para vocês que o próprio Tinkercad já transforma esse código em texto, tá? Eu acho que eu tenho uma variável aqui que eu vou excluir. Pronto. Então, eu já tenho aqui a entrada no A0, a saída no 2 e no 3, que é o LED e o Buser. E o que ele faz? Se o analógico receber um valor alto, ele vai colocar no pino digital 2, que é o LED, um valor alto também, vai ligar, esperar 1 segundo. E também ele vai tocar o tom, que está na porta 3, o Buser, por 1 segundo, tá? Isso aqui é o valor do Hertz. Então, o tom que eu defini aqui como 60, tá? Ele converte aí para 523 Hz. Se eu modificar aqui, deixa eu colocar o tom 100, ele vai colocar aqui, olha, opa, não é isso mesmo. Ele vai colocar um tom muito maior. Eu vou deixar o meu aqui em 60 mesmo, tá? Pronto, vamos ver se nosso código tá funcionando aqui no Tinkercad mesmo. Bora lá. A gente vai aqui pressionar o botão. Não ligou. 220. Sim, eu tenho que conectar aqui ainda, olha. Tinha esquecido de colocar um cabinho aqui, que é o cabo que liga o botão no 5 volts. Não podemos esquecer disso. Vermelho também. Vamos ver se agora funciona.
Nós vamos alterar aqui o nosso código, certo? Ao invés da leitura ser analógica, a leitura vai ter que ser digital, porém continua sendo no pino analógico, é só mesmo para a gente perceber um sinal ligado ou desligado, uma entrada de ligado ou desligado ali, tá? Vamos testar aqui mais uma vez. Agora está funcionando normalmente. Pronto. Então, nós só mudamos mesmo o nosso código, que a entrada tinha que ser aqui digital, e conectamos aqui o fio positivo. Pronto, agora nós vamos fazer o nosso circuito utilizando as peças verdadeiras, só que nós vamos utilizar um botão um pouco diferente. Observe aqui que apesar desse botão ter 4 terminais em cima e embaixo, eu só estou utilizando 2, porque eu só preciso desses 2, eu só preciso do positivo e do negativo. Então, nós também podemos utilizar um botão só com 2 terminais, que é o que a gente tem aqui, que a gente vai utilizar, tá? Vamos lá para fazer o nosso circuito, então. Bem, nós vamos então aqui agora montar o nosso circuito utilizando o máximo do lixo eletrônico que a gente puder, tá? Então, por isso, nós vamos utilizar aqui um alto-falante. Esse alto-falante foi retirado de um fone de ouvido. Eu tô até com esse fone de ouvido aqui, olha. Eu simplesmente tive que quebrar, né, essa partezinha aqui do fone para retirar esse alto-falante aqui. No fundo dele, eu coloquei esses 2 fiozinhos, porque é mais fácil de mexer do que os fios que já vêm no próprio fone. Então, eu apenas soldei esses fiozinhos aqui, mas se você não tiver solda em casa e não poder fazer, você pode aproveitar os próprios fios do fone mesmo. Talvez dê um pouquinho mais de trabalho, mas dá para aproveitar. Além disso, nós vamos utilizar esse LEDzinho vermelho aqui. Esse é um LED que eu tirei de um computador que não estava mais utilizando, então nós aproveitamos algumas peças desse computador, entre essas peças, esse LED aqui, tá? Nós também vamos utilizar esse botão. Esse é um botão de toque, é um botão de impressão que nós retiramos de uma impressora, certo? E nesse projeto nós vamos utilizar esses fios, que são fios de internet. É um fio de internet, tá? E dentro do fio de internet, quando a gente desencapa, tira essa parte azul, vem esses outros fios pequenos, então eu vou utilizar esses fios aqui para montar o meu circuito. Vou utilizar 3 resistores, um para cada dispositivo desse, a protoboard e o nosso Arduino aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou montar aí, assim como no meu circuito no Tinkercad, eu vou primeiramente montar o circuito do meu botão. Vejam bem, esse botão, diferente do botão que tem no Tinkercad, eu vou mostrar para vocês. O botão que tem no Tinkercad é esse tipo de botão aqui. É um botão de toque também, botão push button, porém ele tem 4 terminais, tá vendo? 4 terminais, 2 de cada lado. Mas lá nós só utilizamos 2, que dá no mesmo que utilizar esse botão aqui com 2 terminais, um positivo e um negativo, tá? Certo. Esse botão, então, nós vamos conectar um positivo e um negativo. Vamos lá, então. Nesse meu botão, eu vou conectar aqui um fio azul para o positivo. E um fio marrom para o negativo. Pronto. Esse negativo eu vou conectar em uma porta qualquer, lembrando que o circuito é só reproduzir o circuito muito parecido lá da protoboard, tá? O positivo eu vou ligar no positivo da protoboard. Vou ligar esse positivo do lado de cá. Pronto, positivo, negativo, tudo certo. Pronto. Na mesma linha que o negativo, aqui desse fio marrom, eu vou conectar um fio que vai para o meu analógico. Lembrando que esse aqui é o meu botão.
Então, eu vou ligar aqui um fio que vai para o analógico. Vou ligar esse fio verdinho da mesma linha do negativo aqui para o A0 do Arduino. Pronto. Agora eu vou pegar o meu resistor da mesma linha e vou ligar no negativo da placa. Liguei o resistor no negativo da placa. O negativo da placa, eu vou utilizar esse fio azul para ligar no GND do Arduino. Vou ligar ele aqui no GND do Arduino. Positivo da placa, eu vou utilizar esse fio verde aqui para ligar o positivo da placa nos 5 volts do Arduino. O melhor 5 volts do Arduino. Certo. A conexão do botão já está feita. Agora nós vamos fazer a conexão do LED. A gente pode utilizar outros LEDs também, só o LEDzinho, porque o intuito aqui é utilizar o reaproveitado, tá? Do lixo eletrônico. Então, eu vou fazer uma conexão. Vou usar um fio menor, porque o fio do LED já é muito grande aqui, tá? Então, eu vou fazer uma conexão do positivo do LED. Ou melhor, do positivo do LED para a porta 2 do Arduino. Já vou colocar aqui. Porta 2 do Arduino. O negativo do LED, vou utilizar aqui outro fiozinho. Nós vamos conectar no negativo do LED. Temos que conectar na placa, aqui em um lugar aleatório, porque nós precisamos de um resistor também. Então, nós vamos colocar um resistor que vai do negativo para o negativo da placa. Pronto, já fizemos então aqui a conexão do LED. Vou deixar o LEDzinho aqui. E agora a conexão do buzzer, do alto-falante. Vamos, da mesma forma, conectar o negativo para o negativo da placa. Conectar aqui. E o buzzer eu já posso ligar ele direto no Arduino na porta 3. Pronto, vamos agora conectar o Arduino ao computador. Vou passar minha programação pro Arduino e fazer funcionar. Bem, aqui já no Tinkercad, a gente seleciona Blocos mais Texto, pegamos o nosso código, colocamos no Arduino, e se a gente quiser mudar a frequência do som, é só mudar esse único atributo aqui, tá? Do 523, a gente pode mudar para a frequência que a gente quer. Quanto mais a gente aumenta, mais agudo fica o som. E a gente vai passar isso pro Arduino agora. Passando pro Arduino, já começa a funcionar. Vou mostrar para vocês. Então, aqui, depois de montar o circuito, eu só fixei, eu usei uns pregadores pequenininhos que eu tinha aqui, só para fixar mesmo os componentes nessa caixinha aqui de acrílico e para mostrar o funcionamento para vocês. Então, eu vou posicionar aqui o microfone mais próximo do buzzer para vocês poderem escutar. Toda vez que eu pressiono o meu botão, o LED acende e o buzzer toca o tom que a gente escolheu lá, né? Então, eu vou posicionar aqui meu microfone mais perto. Pronto, tudo funcionando perfeitamente.
essa foi a nossa aprendizagem de hoje. Espero que você tenha aproveitado o nosso conteúdo. Aproveite para seguir o nosso canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Até mais!